Tchau Bela tá de cara nova e para inaugurar essa nova fase a gente vai falar do tema da vez, longevidade. E quem já tá aí preocupado e focado em envelhecer com saúde e bem-estar também tá começando a se familiarizar com outro termo que anda em alta, epigenética, o assunto do episódio de hoje. Tchau Bela, seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Vamos começar do começo, explicando o que é epigenética? Na língua dos leigos, a gente pode dizer que a gente define epigenética como uma alteração do DNA que é causada por fatores externos, que, portanto, não são genéticos. Ou seja, é um estudo das mudanças físicas influenciadas por fatores ambientais, como exposição a toxinas, hábitos do dia a dia e tudo isso que pode afetar a nossa expressão genética. Tentando ser um pouco mais científica e lembrando que não sou médica nem cientista, somos pesquisadoras curiosas aqui, o DNA, a gente já sabe, é o que estabelece as bases de desenvolvimento das nossas características físicas e psicológicas. No entanto, essas características podem ser modificadas, ativadas ou desativadas por fatores epigenéticos, como define o CDC, famoso Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano. Isso quer dizer que não tem uma alteração no DNA em si, mas é como se ele adicionasse compostos químicos que modificam a expressão gênica. Pois é, segundo o News Medical, que é um site americano que reúne centenas de pesquisas científicas, essas modificações epigenéticas ocorrem na estrutura e na função do DNA e nas proteínas que influenciam os níveis de atividade e como os nossos genes são literalmente ligados e desligados. Esse mecanismo químico é o que controla a atividade e permite com que as nossas células, os nossos tecidos, os nossos órgãos, tudo isso se adapte a circunstâncias externas. É muita inteligência, né? Basicamente, a forma que a gente vive tem um impacto muito forte sobre como as nossas características genéticas se manifestam ao longo da nossa vida. Tá parecendo aula de biologia. Socorro. É mesmo, mas a gente promete que fica mais fácil e muito interessante, porque essa tal epigenética tem mobilizado muito o mercado de wellness, trazendo não só novas teorias e estudos científicos, mas também protocolos e avanços médicos que a gente deve ver ficando massificados em alguns anos, né? Exatamente, é um campo emergente, mas que já está trazendo alguns insights para a gente e nos ajudando a desvendar processos moleculares que têm impacto tanto na melhora das condições da nossa saúde, mas especialmente, mais importante de todos talvez, na prevenção de doenças. Que é sobre o que é a longevidade, né, que a gente está discutindo hoje. Né? Exatamente. Então, se você tiver que reter uma informação desse episódio inteiro, que não são só os genes familiares que desenham o nosso código genético. Ambiente, alimentação, exposição a toxina, nível de estresse, tudo isso são fatores epigenéticos absolutamente determinantes. A Nature, que é talvez a revista científica mais importante do mundo, publicou uma reportagem em março do ano passado explicando que, ao contrário da nossa composição genética, que já está cientificamente muito compreendida, não por acaso a gente consegue fazer testes genéticos ou de DNA com muito mais facilidade. Isso nem existia quando a gente era criança, né? Ou quando fico vendo True Crimes, que não tinham resoluções de crimes, porque não existia teste de DNA, enfim. Mas o fato é que esse universo da epigenética ainda é desconhecido, inclusive recebeu nomes bem curiosos, como matéria escura do genoma ou genoma obscuro, que compõe apenas 98% do nosso DNA. É muita coisa e muita coisa incompreendida, né, na verdade. É uma loucura, e um dos detalhes que chamou a nossa atenção é porque aparecem inúmeras reportagens sobre epigenética. Então a gente já está mapeando isso já tem alguns anos, uns bons 5 anos, e lá a gente ouve falar que existe uma tal de proteína que chama, vou tentar, H3K4ME3, que é o que garante que os genes sejam transcritos e ativados no momento certo e de maneira controlada.
tipo um conjunto de semáforos ou faróis lá no Rio de Janeiro que regulam o fluxo de carros numa estrada movimentada, né? Então, meio que uma metáfora aí para tentar visualizar melhor esse trânsito interno. Essa é uma das pistas que tem ajudado os cientistas a ter uma nova compreensão sobre como essas tais proteínas epigenéticas ajudam a regular as nossas células. E isso promete ser revolucionário no desenvolvimento de tratamentos de diversas doenças como TDAH, depressão, Alzheimer, alguns tipos de câncer e várias doenças imunológicas e psiquiátricas também. E assim, por que tá todo mundo aqui no wellness interessado em falar nisso? Porque o futuro da epigenética promete também ser a chave para interromper o processo de envelhecimento celular do corpo. Porque o quê? As pessoas ainda querem viver para sempre. É claro, é uma coisa que a gente está procurando aí desde que a gente Ficção científica. Enfim, soa ficção científica, mas aparentemente tem fundamento, ao menos entre uma corrente de médicos, né? Pois é, alguns cientistas e pesquisadores passam a defender que o envelhecimento biológico, né? Então, quando a gente fala de celular, estamos falando do envelhecimento do seu corpo, não estamos falando dos anos de vida, né? Não tem um propósito definido além de regular a nossa idade reprodutiva. E que todos esses fatores comportamentais e ambientais que a gente já mencionou aqui acabam tendo um impacto importantíssimo. Tudo isso segundo uma matéria da Medical News Today, um portal americano que publicou uma matéria sobre o assunto em maio do ano passado. Eu acho meio too much, né? Porque é muito difícil você olhar para envelhecimento celular sem levar em consideração todas as emoções que nos afetam e que você não consegue se preparar para elas ou controlar sempre a forma como você se sente. E tudo isso tem repercussão física. Mas, segundo esse artigo, a expectativa de vida saudável, e é importante a gente falar sobre health span, um outro termo que está muito na moda, porque a gente quer viver 100 anos, mas precisa viver 100 anos muito bem, né? Enfim, é essa interação muito complexa entre genética, comportamento e ambiente e, o mais importante, é como o estilo de vida desempenha um papel até mais importante na saúde celular e no processo de envelhecimento. E isso vem sendo comprovado com um monte de pesquisa, feita primeiramente em camundongos, sempre eles, né, coitadinhos, mas que também tem sido feita com irmãos gêmeos, porque eles têm a mesma composição genética, mas eles podem envelhecer e desenvolver doenças a partir de diferentes estilos de vida, né? Principalmente univitelinos, né? Importante pontuar que todos voluntários aqui, né? Sim. E eu acho que, assim, vale a gente trazer que é uma coisa que a indústria de skincare já faz muito bem, né? Porque é óbvio que, fisiologicamente falando, a gente responde aos processos de envelhecimento comuns a todo mundo, né? O tempo passou, momentos hormonais, momentos e tal, mas experts falam há muitos anos que a idade não é o único fator que culmina em rugas e manchas, por exemplo. 80% dos sinais visíveis de envelhecimento tem relação com radiação solar, muito mais do que com quantos anos você tem, né? Sim. Por isso que a gente diferencia esse papo de idade cronológica e idade biológica, porque desde a história já do skincare, isso a gente vem notando como é realmente discrepante em muitos casos. Resumindo, você pode ter uma idade biológica superior ou inferior à sua idade cronológica, dependendo da vida que você leva, sacou? E uma das diferenças marcantes nesse campo de epigenética, é por isso que a gente está aqui, né, falando de inovação, tem a ver com tecnologia, porque hoje é muito possível você mapear essa tal idade biológica, a sua composição genética, como a gente já falou, de forma inédita, como nunca aconteceu antes. O que significa que a gente vai precisar esperar cada vez menos que os sintomas apareçam para a gente tratar a doença. No Outlive, quem não leu este best-seller precisa ler, que é um livraço do Peter Attia. A gente sempre tem, né, meio os gurus da vez, mas ele não é guruzão. Acho ele sensato, calmo, preciso, enfim, é um best-seller dos últimos anos que fala de longevidade. Ele é um médico e também é um matemático. E ele fala justamente sobre como na época que ele era residente, ele observou que a medicina tradicional ocidental, né, especialmente, trata os 4 principais ramos de doenças mais letais do mundo de forma parecida com o que trata um trauma. Então você chega no hospital com o dedo quebrado
E aí você vai pôr gesso, vai tomar um remédio para dor, vai tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, etc. Mas quando a gente fala de doenças crônicas, como as cardíacas, diabetes, câncer e Alzheimer, que são as que mais matam pessoas no mundo, ele chama essas doenças de 4 cavaleiros. Do apocalipse. Do apocalipse. E ressalta que existem cada vez mais protocolos que ele nem chama de preventivos, mas de proativos. Então, quando a gente junta esse olhar de tecnologia para os seus genes e essa atitude proativa sobre planejar como envelhecer e como evitar expressões gênicas que talvez sejam determinantes pelo estilo de vida que você leva, as chances que a gente tem de antecipar problemas e, quem sabe, evitar doenças como as que a gente mencionou são muito mais altas, né? Não podia faltar um estudo de Harvard sobre o assunto. Então, em novembro do ano passado, saiu esse estudo na revista Cell, que revelou uma possível maneira de reverter o processo do envelhecimento, mais uma vez em camundongos, por meio de reparos do DNA. Tudo isso após uma terapia genética em que os cientistas conseguiram reverter as mudanças epigenéticas em mais de 50% dos bichinhos. O estudo ainda não foi aplicado em mamíferos maiores, muito menos em humanos, mas dá pistas aí do que dá para fazer se a gente mergulhar nesse assunto. E para essa nova ciência, que até ganhou o nome de relógio epigenético, não param de pipocar tipos de exames e tecnologias de rastreamento e personalização em busca da longevidade, não é mesmo? A fonte da juventude segue um tema, não é? E aí tem uma matéria do Guardian que trouxe pra gente uma história sobre o avanço da tecnologia de sequenciamento do epigenoma, tá? Então, você entender melhor essa composição desse genoma com os impactos epigenéticos. E que é possível detectar da modificação das nossas células de uma forma muito mais precisa, mais rápida e cada vez mais acessível, cada vez mais democrática, digamos. Claro que investidores e farmacêuticos estão correndo loucamente atrás para entrar nesse mercado porque tem muita grana envolvida nessa história de medicina regenerativa. Medicina regenerativa é um nome bom também, né? Também. Acho que a gente está começando a ter também outros olhares para essa Total. medicina que não é só, como você falou, a medicina pós-traumática. Que a gente pode exatamente. E aí, a descoberta mais recente é de que o impacto da função celular desregulada pelo seu estilo de vida e pelos todos os fatores epigenéticos da sua vida pode sim ser transmitido por gerações. Isso é uma confusão, né? Cheio porque não assustador é esse gênico DNA, mas um pouco. É que vira, talvez? Vira, cristaliza? talvez. É se isso. acontece antes de gravidar? Cristaliza é muito bom. Não sei como é que é o termo. Isso significa que, por exemplo, se seu pai ou seu avô viveu uma coisa muito traumática na infância, é capaz que o corpo deles carregue esses traumas e memórias que podem acabar parando no seu corpinho. Reparem, a Vânia usou exemplos masculinos, não foi por acaso. Num artigo que foi publicado pela Universidade da Califórnia, em setembro de 2022, foi divulgada uma pesquisa demonstrando que essa modificação epigenética pode ser transmitida via esperma de pais para filhos, de avós para netos. Ai, os boys sempre estragando tudo. Mas por uma vez não é culpa do ovário, da mulher... É verdade, é brincadeira, gente. É brincadeira isso, tá? Mas enfim, tem uma outra matéria mais recente da Drug Discovery News, que foi mencionado um estudo feito pela epigeneticista Isabelle Mansuy, da Universidade de Zurich, que afirmou que o RNA nos espermatozoides desempenha um papel super importante nessa herança epigenética. A pesquisa dela, que também é feita em camundongos, constatou que na descendência dos ratinhos estressados, por exemplo, incluem mudanças comportamentais, metabólicas ou cardíacas. Então, isso não é uma pista, né, de como a gente é ansioso ou tem outras questões que têm a ver com saúde mental que podem ser dadas, né, das nossas famílias. É louco como todas as teorias ancestrais, e aí de várias crenças, países e lugares, relacionam traumas e emoções com vivências das gerações seguintes, né? E já estão falando disso há milênios. Portanto, não é louco que o corpo da gente literalmente carrega memórias de coisas que muitas vezes a gente não sabe de onde veio, né? E não é só genética, agora a gente entende melhor. Sim. Eu tendo a ser a parte mais científica dessa dupla. A gente tem, né, a jovem mística.
Mas eu torço para que a ciência consiga comprovar essas coisas que a gente trata, às vezes, como esotéricas, em planilhas, entendeu? Em estatísticas. Não, e é muito bom até para os esotéricos falar, não, tá, não é só uma coisa da nossa imaginação, não é mesmo? Porque casos como traumas familiares, sobreviventes de abuso, de guerra, de violência, tudo isso predominantemente na infância, estão entre os fatores que tornam as pessoas mais suscetíveis a sofrerem transtornos de estresse pós-traumático, ansiedade, obesidade e diabetes. Tudo isso confirmado por esses estudos que a gente está mencionando aqui. Calma, gente. Sugestões, tá? De estudos. Para quem tá ficando desesperado, querendo ligar pro pai, pra mãe, pra tia e tentar descobrir traumas do passado, como isso pode impactar na gente, esse estudo também apontou uma boa notícia, que a mudança de ambiente que a gente vive é capaz de reverter sintomas que a gente herda, por exemplo, dessa linhagem paterna, pelo menos nos camundongos, lembrem-se. As estrelas desse episódio. Aqui, ó, sugestões para o futuro, né? Enfim. Bom, de novo, todas essas informações são muito embrionárias. A turma dos paranoides, eu mesma, será que eu herdei isso de alguma coisa do meu pai? Vai devagar. O que a gente sabe é que ter compromisso com vida saudável, entendendo o que é um cuidado global de saúde que une corpo e mente, vão fazer a gente não só viver mais e melhor, mas talvez expressarem os nossos genes de formas mais específicas, né? E a gente tem que confiar nos avanços tecnológicos também, né? Tá aí pra isso. Tem muita coisa, né, que dá medo. É meio Black Mirror, mas a gente vai torcer aqui para que eles sejam aplicados de forma ética e precisa, em escala, para o bem geral da nação, né? A gente é otimista, fica aqui torcendo que vai ser tudo bem aplicado, porque tem coisa muito legal. Veja, uso de células-troncos para apagar memórias epigenéticas, tornando nossas células maduras mais semelhantes às células-tronco embrionárias. É tipo quando você formata o computador e o celular, ele volta a ser do jeito que você tirou da caixa? Exatamente, é uma reprogramação que pode abrir caminho para tratamentos avançados para diabetes ou doenças neurodegenerativas. Tem também, além da reprogramação epigenética, uma sintonização epigenética, que manipula esses impactos epigenéticos de uma célula, permitindo que a gente ative ou desative essa expressão gênica, fazendo essas mudanças por meio de uma ferramenta que chama Tempo, e foi desenvolvida pela Tune Therapeutics. A Tune é uma empresona formada por especialistas em terapia gênica e celular que recebeu um financiamento de $40 milhões em 2021. Vamos ver, né, onde isso vai dar. Pois não podia deixar de falar da CRISPR. Que aí dá medo. É a tecnologia, digamos assim, mais controversa e mais revolucionária dos últimos tempos. A pessoa que inventou foi a segunda cientista na história a fazer um aviso sobre os perigos do CRISPR. A primeira foi Albert Einstein e a situação da bomba nuclear, só para deixar claro o tamanho do assunto. O que o CRISPR faz? Ele engloba a medicina genética e celular e hoje está começando a ser aplicado para eliminar doenças pela raiz. Foi aprovado pelo órgão regulador de saúde do Reino Unido para ser aplicada em um tratamento para pacientes com anemia falciforme e talassemia beta. Segundo o Wall Street Journal, essa aprovação é considerada um marco na medicina, mostrando como que a edição genômica, que é a função do CRISPR, pode ser usada como cura única para doenças de forma absolutamente revolucionária. Mas aí, edição genética, todas tremem, né? Gata, a gente estava lá até na Ovelha Dolly, né? Lembra quando... Gataca, o filme do... Gataca. Aquele filme que todo mundo é editado e exatamente, todo mundo escolhe olha que qual perigo filho que quer ter, muito complexo. Mas se for para ser usado assim, eu apoio 100% o negócio. A nossa otimista tá aqui. Bom, tem a Foxo Technologies, que anunciou em outubro do ano passado os planos para o lançamento de um produto, aí sim, direcionado para o consumidor final, para analisar biomarcadores epigenéticos. Enfim, o objetivo é fornecer um serviço super personalizado, que você bota uma amostrinha de saliva ou de sangue para entender a sua idade biológica e otimizar decisões sobre saúde. A expectativa é
atingir 35, quase 36 bi de dólares até 2030, junto com aplicativos, né, de saúde e de fitness. Meio que foi acontecendo com os testes de DNA, que você recebe a caixinha em casa e manda para análise, né? Talvez a gente tenha uma versão meio epigenética disso. Até porque depois de tudo que a gente aprendeu aqui, talvez esse DNA que a gente vai ficar tão preocupado não tenha um impacto tão grande quanto a gente achava, veja bem, né? Muito difícil viver num mundo que muda muito o tempo inteiro, né? Nossa geração, um caos. Um caos. E assim, enquanto a gente não consegue encomendar o teste genético pelo SUS ou pelo plano de saúde, vamos focar naquela tríade básica, milenar, ainda altamente recomendada por médicos no mundo inteiro, que é o jeito mais simples de você se manter saudável e longevo, priorizando a qualidade de sono, a prática de atividades físicas, se possível, ao ar livre, e a sua alimentação, né? Terapia e boa alimentação também entram nesse combo, né? E já tem até um desdobramento dessa história que é só focado em nutrição, não é mesmo? Sim, tem uma disciplina que estuda como os diferentes tipos de alimentos transmitem mensagens importantes para as nossas células. Isso tem nome, chama nutrigenômica. Eu adorei. Mas aí tem uma para outro episódio, vai. Tá bom. Mas então, para quem está interessado por longevidade e o impacto de fatores externos na forma como envelhecemos e como desenvolvemos doenças, claro, a gente queria recomendar algumas coisinhas aqui, começando por uma série documental maravilhosa que chama Como Viver Até os 100 Anos, Os Segredos das Zonas Azuis. Alguns de vocês que estão interessados no tema já devem ter ouvido falar do tal do Blue Zones, essas zonas onde as pessoas vivem com qualidade de vida, com health span, como disse a Vânia, até os 100 anos ou mais. Essa está no Netflix e ela mostra esses hábitos em 5 áreas do mundo, né, que tem essa expectativa de vida centenária. E aí a gente mapeou aqui algumas coisas. Então, as dietas são diferentes em cada região, mas todas elas têm um consumo diário de legumes, de nozes e um padrão de refeição super equilibrado. Para além disso, ele também pontua fatores como comunidade, amigos, amados, famílias, vizinhos, né? E o propósito de vida, a atividade física, que ali é muito mais por serem lugares onde você se move o tempo todo, não necessariamente maromba, tá? E uma atitude positiva de que dá para viver melhor e com mais tempo, fazer as coisas com mais calma. Tem um outro bom na Netflix, que é o Você é o que você come, as dietas dos gêmeos, né? Um outro documentário que tem a ver com esse experimento, que foi conduzido por Stanford, em que alguns irmãos mudam de dieta por 8 semanas para mostrar como os alimentos afetam um corpo humano, nesse caso um corpo humano que seria igual, né? Tem também o Alexandre Kalash, que é um médico epidemiologista, professor, ativista, voltado a falar de causas que promovam saúde global, cuidados na velhice, direitos humanos, só para citar alguns dos temas que tem ali. E eu recomendo, não custa repetir, porque sou do fandom do Peter Attia, que é esse médico que a gente falou lá no começo. Ele tem um livro best-seller e também tem um podcast, tudo sobre longevidade. O que animou a gente aqui no total desse episódio? Falar de prevenção de doença, de detecção precoce, de tratamentos ultradirecionados, tudo isso feito de maneira ética e estruturada, aplicando essa nova ciência e tudo que sai, né, decorrente dela, para a gente pensar num bem-estar que seja, porém, entretanto, contudo, cada vez mais abrangente, para que não fique aqui um papo super elitista, super difícil acesso, para a gente pensar como que a gente democratiza isso, porque a gente sabe que isso impacta o nosso sistema como um todo, né? Sempre que a gente pensa em inovação, isso começa de um lugar de muito privilégio, é quase um recorte de luxo. A gente fala muito sobre isso no episódio sobre saúde e dados, que vocês podem ouvir, mas o maior desejo é que isso seja aplicado a todo mundo, né? A gente quer que saúde pública e cuidado coletivo também sejam beneficiados por tudo isso. Bom, vocês estão vendo que a gente tá de cara nova, né? A gente gravou esse episódio no nosso escritório, aqui em São Paulo, com o apoio de dados exclusivos e insights da Mintel Brasil, pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hanna Dourado, o roteiro é da Catrina Carta Kovarik,
A trilha é assinada pelo Chico Reginato, a identidade visual é do Nino Alexandre e a carinha de cada episódio é desenhada pela Núbia Lima. A produção é do Felipe Sandoval e a gente volta em 15 dias porque continuamos quinzenais. Até! Até! Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.